Fala pessoal, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever agora mesmo, marque embaixo no sininho para receber as notificações, as atualizações dos novos vídeos. Se você tem curtido o canal aqui, tirado um ótimo proveito aí, já deixa o seu like aí que ajuda muito o vídeo a chegar a bastante gente, ajuda muito o canal ser divulgado e chegar para bastante gente, né? Um assunto muito legal que eu vou abordar nesse vídeo aqui, na verdade não vai ser um vídeo, vai ser uma sequência de vídeos, que é sobre a matemática do áudio. Quando eu falo de matemática do áudio, aqui que eu quero me referir, né? Se a gente pensa nas ciências de uma forma geral, você pensa aí matemática, física, engenharia, química, qualquer coisa que você relacione à parte científica, tudo que você relaciona à parte científica, você já pode associar uma palavra, que é lógica, né? Então, quando você pensa em matemática, é a coisa mais óbvia. Matemática, você precisa de lógica para compreender ele, raciocínio lógico. Mas, da mesma maneira, física, química, engenharia, tudo isso demanda um raciocínio lógico para você conseguir fazer as coisas que essas ciências precisam. No entanto, se a gente olha do outro lado do espectro do universo, vamos dizer assim, a gente tem ciências de um lado e a gente tem artes de um outro lado, né? A gente vai ter outras coisas, religião, enfim, outras coisas, mas nesse ponto do canal aqui, dos vídeos que eu vou abordar, vai ser ciências versus arte, né? E quando a gente pensa em arte, as artes também têm um raciocínio lógico embutido. Muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Simplesmente o fato da gente falar ou escrever depende que o nosso cérebro tenha um raciocínio lógico para poder se expressar. Se você está falando português, né, você sabe que existe uma sequência na construção de frases. Então você tem um sujeito, você tem um verbo, você pode ter um advérbio que vai modificar aquele verbo, e aí você tem um objeto, né? Se você tem um substantivo ali, para você modificar aquele substantivo, você precisa de um adjetivo. Então se você fala assim, eu comi uma manga doce, né? Ok, você entende porque manga é o substantivo que tem ali e o doce é uma qualidade do substantivo. Se alguém fala assim, eu comi uma doce manga, você até compreende, mas não é tão comum você ouvir essa expressão porque o seu cérebro segue uma lógica, né? Então é muito mais fácil em português você ouvir o cara falando uma manga doce do que uma doce manga, apesar de não estar errado dependendo do contexto e tal, mas existe uma sequência. Você não fala, por exemplo, faz quem o bolo. Não, você vai falar quem faz o bolo, porque existe uma lógica de raciocínio na linguagem. Em diversas artes você tem isso. Se você para voltar lá na antiguidade, né? Você vai lá no Antigo Egito, você para ver aqueles desenhos, né? Juntamente com os hieróglifos e tal, tinha uma época que eles faziam os desenhos e tinha tipo uma espécie de grade para meio que direcionar quais seriam as proporções ideais dos desenhos. Então você pega os desenhos egípcios lá, era sempre aquele bonequinho meio durinho assim, tinha uma cabeça grande, era um formato meio estranho, mas para a cultura deles, para a arte deles, era uma coisa que era desejável. A gente tem um outro exemplo que é bem clássico, que é aquele desenho O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, que é um desenho onde ele propõe, né, quais seriam as proporções perfeitas, né, de um desenho de um ser humano. E aí ele associa isso a figuras geométricas, como o quadrado, o círculo também, né? Então você para ver que na arte você tem isso relacionado de diversas maneiras, até na música mesmo. Se você compreende aí de harmonia, da divisão rítmica, né? O próprio estudo da harmonia é um estudo que envolve a lógica, porque tem a sequência das notas, a sobreposição de notas ali que vão formar os acordes e o campo harmônico e tal, enfim, várias coisas que seguem um raciocínio lógico. E além, quando a gente lida com essa parte artística, além desse raciocínio lógico técnico, a gente tem um raciocínio lógico estético. E é isso que eu vou levantar nesses vídeos aqui, que é uma coisa que muitas vezes você pode perceber, mas você pode nunca ter parado para prestar atenção nessa forma de raciocínio específica. A gente sabe que quando a gente trabalha com áudio, né, e áudio aqui um termo muito amplo, porque vai englobar aí gravação, produção, mixagem e masterização, a gente sabe que existe uma questão lógica, técnica, né, que fica bem claro com os estudos do áudio que você faz. Você sabe que você tem um nível interessante para você poder captar um instrumento, você sabe toda aquela questão do loudness, você sabe, enfim, ratio de um compressor, ataque, release. Todas essas questões são questões
técnicas, né, do áudio. Você precisa de lógica para entender isso e para conseguir desenvolver o seu trabalho dentro do áudio da melhor maneira possível. Até mesmo a questão dos níveis, nível peak, nível RMS, analisador de fase, enfim, tudo isso é relacionado com a parte técnica do áudio. No entanto, a grande maioria das pessoas que está estudando, ou até mesmo profissionais da área, nunca pararam para pensar a respeito da parte estética, que existe toda uma lógica envolvida na parte estética. E você não consegue nunca chegar no melhor resultado possível dentro do seu trabalho na produção musical se você não associar a lógica técnica com a lógica estética. E são esses pontos que a gente vai abordar nessa sequência de vídeos. Fazendo essa mesma analogia aí da questão lógica, se a gente parar para pensar assim na matemática, todo mundo sabe que 5 mais 5 é igual a 10. 7 vezes 2 é igual a 14. Só que quando você está fazendo uma mixagem, por exemplo, ou uma gravação, você nunca pensa que a soma de um bumbo grave com um baixo grave é igual a uma mix com excesso de 60 Hz. Ou, por exemplo, a soma de uma bateria muito comprimida com uma voz alta é igual a uma mix com excesso de 500 Hz, por exemplo. E você tem uma infinidade de coisas e situações relativas a esse assunto ao longo de todo o processo da produção musical. Por exemplo, se você vai gravar um instrumento muito brilhante com microfone condensador, instrumento brilhante mais microfone condensador é igual ao resultado de um som brilhante. Então, se a sua estética desejar isso, tá ok. Mas muitas vezes não. Às vezes você vai gravar, dependendo do estilo ou do arranjo, você vai gravar, sei lá, tipo um trompete com um microfone condensador super sensível. Então o trompete já é um instrumento que é muito brilhante e muito estridente. Se você está dentro de uma sala cheio de reflexão, gera mais brilho ainda, média alta, alta. Se você grava isso com um microfone condensador, então trompete brilhante, mais som com muita reflexão da sala, mais microfone condensador ultra sensível, muitas vezes tem um boost na região das altas, é igual a som estridente. Então você compreender essa mecânica é muito fundamental na escolha das ações e também nas ações que você vai fazer posteriormente na sua fase de pós-produção. Então eu resolvi criar uma série de 5 vídeos sobre a matemática do áudio, onde a gente vai abordar todas essas questões e eu vou te ajudar a criar um mindset um pouco mais definido sobre essa questão estética dentro do trabalho da produção musical de uma forma global. Todos esses pontos que eu vou colocar aqui, né, todos esses assuntos que a gente vai abordar ao longo desses vídeos são observações que eu fiz ao longo da minha vida trabalhando com música e produção musical e são coisas que às vezes são tão óbvias, né, tão na cara que a gente não vê. É aquela questão que a gente vê ao longo da vida aí. Muitas das coisas são simples de você compreender, mas você nunca conseguiu compreender. E muitas vezes você não conseguiu chegar no resultado ou não consegue chegar no resultado ideal ainda nas suas produções, nas suas mixagens e masterizações. Às vezes não é nem por falta de conhecimento, mas às vezes é simplesmente dar aquele estalo de uma coisa que está na sua cara e você não está vendo. Lembrando também que os vídeos dessa série aqui são vídeos para explorar a sua capacidade criativa, a sua forma de filosofar sobre o áudio. Obviamente, para você chegar nos melhores resultados possíveis, você tem que domar o áudio de forma completa, né? Você tem que domar toda a questão técnica do áudio, toda a metodologia, todo o processo de cabo a rabo. Se você tem interesse em se especializar e se aprofundar totalmente nesse assunto para realmente domar todas as ferramentas e todos os processos, eu tenho meu curso completo, AirScoping, Mixagem e Teoria de Áudio, que já está disponível no meu site, que é o www.nandocostamusic.com/cursos online. Bom, o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui nessa série A Matemática do Áudio é sobre a percepção de um som dentro do contexto, tá? A gente aborda também esse assunto lá no curso completo no módulo Audição Relativa, que eu te explico todo o processo e como que você faz para estudar, você aplicar essa metodologia na prática, nos seus estudos na mixagem também. Aqui a gente vai falar de uma coisa que é muito interessante e eu sempre levanto essa questão, que é a diferença entre percepção relativa e percepção absoluta. Para a galera que me segue aqui no canal, eu sei que tem muita gente que é músico, né, que já toca instrumento há bastante tempo. Sempre que a gente relaciona essa ideia com a música, né, provavelmente você já ouviu falar de pessoas que têm audição absoluta, né? O que é audição absoluta ou ouvido absoluto?
Ouvido absoluto é o seguinte, a pessoa ouve um som, ela sabe identificar que nota é aquele som. Então ela ouve um apito lá na rua, ela fala, esse som está em Mi bemol, ou esse som está em Ré, ou está em qualquer nota. Ou seja, ela tem uma percepção absoluta, independente do que quer que esteja rolando ali, ela sabe que aquilo é um Mi bemol ou é um Ré, por exemplo. A maior parte das pessoas, no entanto, não tem essa audição ou ouvido absoluto, né? A gente tem a outra faceta desse mundo, que é o que a gente chama de audição relativa, ouvido relativo, né? E na verdade a gente sabe que com o estudo da música é muito mais importante você ter um ouvido relativo do que você ter um ouvido absoluto, porque o ouvido relativo é aquele lance assim, você ouve uma sequência de notas, você sabe dizer qual que é a característica, né, daquela sequência de notas ou daquele acorde. Então você ouve, por exemplo, você está ouvindo uma sequência de notas aqui que é uma tríade maior, né? Então você ouve, você sabe que tem uma tônica, uma terça maior e uma quinta justa. Então independente se eu cantei Dó, Mi e Sol, ou por exemplo, se eu cantei Ré, Fá sustenido e Lá, não importa qual nota absoluta, o que importa é a relação entre elas. Então quando você compreende essa questão, que é mais importante a relação entre as coisas do que a coisa em si, o seu ponto de vista muda completamente. Então na música essa é a diferença principal, seria uma compreensão absoluta, que é você saber qual nota é exatamente, e uma compreensão relativa, que é você não necessariamente você compreender qual que é aquela nota exatamente, mas sim a relação daquela nota com as demais próximas, ou as notas que vão formar um acorde ali. Se a gente associa isso com o campo visual, fica ainda um pouco mais claro para a gente compreender. O que acontece? Por exemplo, eu estou com a minha camiseta branca aqui, né? Imagina que eu estou com essa camiseta branca aqui, com uma calça branca e tudo mais, beleza. Se eu vou, por exemplo, num consultório médico ou no hospital, tudo é muito branco, tudo é muito claro, tudo é muito limpo. Então se eu vou com essa roupa branca, a questão é, eu estou lá dentro do hospital. Se você tirar uma foto, eu vou ficar muito mais homogêneo com o conteúdo, ou muito mais invisível, vamos dizer, do que se eu tiver com a mesma roupa branca, calça branca. Aí vamos supor que eu estou indo numa balada que está tudo escuro, né, tudo bem apagado ali, e de repente tem aquelas luzes que refletem neon, né? E o que acontece é que nesse contexto, se alguém pegar e tirar uma foto ali, provavelmente o meu contraste com o ambiente vai ser infinitamente maior do que o meu contraste com o ambiente dentro de um consultório, né? Então, na verdade, esse que vai ser o grande elo de compreensão. Eu vou estar com a mesma roupa. Se eu estiver em um cenário, eu vou ter uma relação com aquele cenário. No caso do hospital lá, eu vou estar mais invisível. Se eu estiver na balada com a luz que reflete fluorescente e tudo mais, eu vou ficar totalmente contrastante, né? Então, você compreender essa diferença é muito importante. Por quê? Porque a minha roupa não mudou. No entanto, o cenário mudou, e isso traz para a gente diversas considerações quando a gente trabalha com o áudio. Então a gente trazendo esse raciocínio para o mundo do áudio, o que a gente tem? Eu já comentei aqui no canal, ao longo aí dos vídeos, eu sei que tem vídeos exatamente que eu comentei essa questão. A primeira coisa que a gente deve ter clareza, isso aqui é uma verdade universal do áudio, tá? Muitas pessoas não pararam para raciocinar isso, mas isso é uma verdade universal do áudio, que a gente não consegue mudar. Que é o seguinte, o som de um elemento, na verdade a percepção do som de um elemento dentro da mix ou dentro de um contexto é formado por três partes. A primeira parte é o som em si, que é a fonte sonora. A segunda parte é o processamento que esse som sofre, tá? O processamento que a gente vai fazer naquele som. E a terceira parte é o cenário, tá? Voltando aí para o nosso exemplo visual. Eu sou o som. Ou seja, a minha camiseta branca e minha calça branca é o som. Se eu tiver no cenário do hospital, né, a percepção do som, né, a soma ali da camiseta com a calça, é diferente de eu estar numa balada. O som não mudou, eu estou com a mesma roupa. No entanto, dependendo do cenário que você está, essa percepção muda completamente, né? Então quer dizer, se eu mudo o cenário, a minha percepção do som muda também. Se eu mudo o som em si, vamos supor, ao invés de eu estar com a camiseta branca, eu passo a estar com a camiseta, sei lá, verde fluorescente. Beleza. Se eu tiver com a camiseta verde fluorescente dentro do hospital, vai mudar ali o meu contraste. Eu posso aumentar o meu contraste ou reduzir o meu contraste, tá?
No entanto, na balada, a mesma coisa. Às vezes eu estou com a camiseta verde fluorescente, vai mudar o meu contraste. Se eu tiver com a camiseta preta, por exemplo, na balada, mudou totalmente, né? Então eu acabo ficando mais escondido. No entanto, com a camiseta preta dentro do hospital, eu vou ter um contraste muito maior, né? Então quer dizer, quando eu mudo a fonte sonora, ou seja, eu mudo a cor da camiseta ou o tamanho da camiseta, também a percepção da coisa, né, da fonte sonora muda. E se mudar o processamento aplicado na fonte sonora, a percepção também muda. No caso do exemplo da camiseta aqui, eu posso pensar se o tamanho da minha camiseta for maior ou menor, né? Ou se a tonalidade da cor for mais escura ou mais clara, ou seja, o processamento aplicado na camiseta, muda também a nossa percepção. Em termos de áudio, a gente tem como levar isso para diversos exemplos, mas a gente sempre tem que deixar claro que a nossa percepção do som de alguma coisa é composta por essas três partes, é o som em si, mais o processamento, mais o cenário. A gente vai ver aqui alguns exemplos que vão começar a clarear para vocês aí como que a gente vê essa percepção do som dentro de um contexto e como que a gente enxerga essa variação simplesmente manipulando uma parte ou outras partes e compreender como que isso afeta o nosso trabalho dentro do áudio. Espero que vocês curtam. Vamos lá? Beleza, então vamos cair no exemplo prático aqui. Só lembrando a galera que segue aí no canal e nunca tiver assistido o vídeo O Beabá da Mixagem, vale a pena assistir agora mesmo, porque a minha ideia com essa série A Matemática do Áudio é fazer uma continuação do vídeo Beabá da Mixagem, tá? Então se você não assistiu, corre aí, dá uma procuradinha aí no canal Beabá da Mixagem, porque esses conceitos todos de percepção e como você relaciona as peças dentro da mixagem, isso tudo forma a grande base do estudo do áudio dentro da pós-produção, né? Mas você acaba derivando isso também para a etapa de produção, etapa de gravação e tudo isso, tá bom? Então se você não assistiu, vale a pena assistir. Esse exemplo que eu vou mostrar aqui é um exemplo super simples, mas vai servir para exemplificar para a gente todos esses conceitos que eu comecei a levantar aí na apresentação do vídeo, tá? É um exemplo que eu gravei, acredito que uns 10 anos atrás. Eu ainda morava nos Estados Unidos, fazia faculdade e para brincar eu tenho uma prima que na época ela gostava muito de cantar, ela fazia covers e tudo mais, ela nasceu nos Estados Unidos e tal, e ela fazia muito cover de músicas gringas da época e tal. Aí ela chegou um dia, ô primo, vamos gravar um negócio comigo? Eu falei, vamos. Aí eu liguei um microfone bem simples, liguei numa interfacezinha que eu tinha, uma M-Box e tal, gravei um violão, ela gravou a voz, ficou registrado isso aí. Depois de muitos anos eu descobri essa sessão no meio das minhas coisas aqui, fiquei até surpreso com ela cantando. Na época ela devia ter, acho que 9, 10 anos, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas enfim, vai servir para exemplificar por quê. Porque seria, se a gente fosse tratar isso como uma mixagem, que acaba acontecendo também na prática, né? Uma mixagem com poucos exemplos, tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz há um tempo atrás falando sobre mixagem de poucos elementos, mas vai servir para exemplificar claramente a nossa percepção de um som dentro de um contexto, tá? Antes de falar qualquer coisa, vamos dar uma ouvidinha no som para ver o que está acontecendo aqui, vai ficar mais claro as nossas colocações aqui. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know. Beleza, então o que a gente consegue observar desse exemplo, o que salta aos ouvidos? Se a minha pergunta fosse, qual vai ser a minha primeira movimentação se eu for mixar esse áudio? Eu tenho certeza que muita gente vai responder assim, cara, tenta trazer mais violão para frente, tenta deixar mais violão. Ou muitas outras pessoas vão falar assim, cara, a voz está alta.
Então, esses termos, eu até levantei num vídeo há pouco tempo aqui no canal também, comentando sobre essa questão de termos e percepções, né? Tudo isso se refere à percepção do áudio. O que acontece? Quando a gente ouve esse som aqui, a gente percebe que a voz se destaca perante o violão, né? E aí quando você diz assim, a voz está alta, né? Ela está alta em relação ao violão. Beleza, então vamos abaixar a voz. Vou dar um exemplo aqui porque eu tenho certeza que seria a consideração de muita gente ter ouvido esse áudio e falar assim, cara, a primeira coisa que eu faria seria abaixar a voz. Ou muita gente falaria, a primeira coisa que eu faria seria levantar o violão. Vamos primeiro pensar nesse ponto de vista e depois o que eu vou fazer? Eu vou tentar abaixar a voz um pouquinho. Então só ressaltando os ouvidos aí da galera. I took my love and I took it down. Climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Beleza, essa sessão está sem nenhum processamento, só para ressaltar também. Então o que acontece? Muita gente vai achar que a voz está alta porque em vários pontos a voz sobressai muito, né? O que acontece? Se eu pegar aqui e simplesmente abaixar a voz, vamos ver o efeito que isso causa na relação entre as duas coisas. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Então o que eu fiz aqui? Eu basicamente baixei 3 dBs a voz. E 3 dBs é uma quantidade bem pequena dentro do contexto da mixagem, principalmente quando você começa a fazer as primeiras movimentações. Agora eu pergunto, será que a voz comparado com o violão está melhor agora ou está melhor antes, né? E aí você começa a pensar de duas maneiras. Quando você abaixa a voz, ao longo do tempo, se você ouvir o lance todo ao longo do tempo, você vai ver que a sua percepção, né? E aí, sempre que você diz assim, algo está baixo ou está alto, às vezes não é o melhor termo. Às vezes a melhor consideração seria assim, algo está mais perceptível do que outro, tá? Em vez de alto ou baixo. Então quando a gente fala alto ou baixo, que na verdade nem seria o melhor termo para se trabalhar, seria mais forte ou mais fraco, né? Com maior amplitude ou menor amplitude, né? Porque quando a gente fala alto ou baixo, também tem relação, né? A relação correta seria você pensar em termos de frequência ou de notas, né? Ou, enfim, o som mais forte ou mais fraco, mais potente ou menos potente, enfim. Mas quando você simplesmente abaixa o volume aqui, o que acontece é que ao longo do tempo a voz perde força perante o violão, né? Olha só. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered, né? E é simplesmente 3 dBs que a gente abaixou, a diferença é muito pouca, né? Se eu voltar para o ponto que estava antes, estava assim, ó. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide. Beleza, então o que acontece nesse momento inicial, nesse ponto inicial, não é que a voz está mais alta que o violão ou o violão está mais baixo do que a voz. A voz está mais perceptível do que o violão. Ah, então tá, essa é uma consideração que é importante a gente ficar ligado porque ao longo de todos esses vídeos dessa série a gente vai tocar muito nesse ponto. Então a voz está mais perceptível do que o violão. Agora, presta atenção numa coisa, provavelmente você nunca parou para raciocinar dessa maneira, mas sempre que você altera uma coisa, você altera todo mundo, né? Então, assim como eu falei lá na introdução, o som de um elemento é formado pela própria fonte sonora, mais o processamento aplicado a ele, mais o cenário. Se você trocar qualquer uma dessas porções, a percepção daquele som dentro do contexto vai ser diferente. Então presta atenção agora, eu vou fazer o mesmo movimento, mas preste atenção não na voz, mas sim no violão. Presta atenção no violão da forma original, é essa forma que está aqui. Como que você compreende as regiões de frequência do violão nesse ponto? Como é que está o grave? Como é que está o agudo? O brilho? Enfim, como que você percebe o violão dentro do contexto dessa mini mix, vamos dizer, violão versus voz? Presta atenção no som do violão. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around,
And I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Beleza. Então o que você sente? Você sente que o violão está um pouquinho para trás, podia ter mais violão, né? Então a gente podia ter mais percepção de violão, né? Não seria também, no caso, um violão mais alto. Se a gente subir o violão também não vai resolver. Só que agora presta atenção no som do violão com a voz mais baixa. O que você acha que muda na sua percepção? I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Bom, a pergunta que eu faço é sempre assim, para onde o seu ouvido é atraído, né? Interessante, quando eu abaixo a voz dela aqui, o seu ouvido é atraído para os brilhos do violão, porque parece que os brilhos do violão realçam. Quando eu subo a voz, parece que o violão não tem brilhos. Olha que interessante. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw. Agora, quando eu abaixo a voz, olha, presta atenção novamente no brilho do violão. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. Então o que está acontecendo aqui? Será que eu estou mudando o som do violão porque eu mexo a voz? Não, você está mudando a percepção, tá? A nossa filosofia do áudio está sempre baseada em cima de percepção, de relação entre as coisas. Ao abaixar a voz, o que acontece é que quando você ouve uma mix, você não ouve violão-voz, você ouve uma mistura de sons. Quando eu abaixo a voz, os brilhos da voz, que estavam mais evidentes, justamente porque a voz tem uma proeminência maior de brilhos naturalmente na captação ali do que o próprio violão, o que acontece é que quando a gente abaixa essa voz, os brilhos da voz são retraídos. E ao serem retraídos, a gente passa a ter mais espaço para perceber os brilhos do violão. E dessa forma, a gente cria uma distância, né, entre os elementos. Então, o que acontece é que a sua percepção, a forma de você entender a relação das coisas muda simplesmente ao você mudar uma das coisas, né? Então, assim como eu expliquei lá no começo, a percepção, lembre-se sempre de uma coisa, eu não estou falando do som da coisa, eu estou falando da percepção de uma coisa em relação a um contexto. Então, pelo fato de eu baixar a voz, a percepção do som do violão muda. Eu consigo ter mais foco na região dos brilhos do violão quando a voz está mais baixa. Se a voz está mais alta, o brilho que está na voz começa a roubar um pouquinho da cena. Até se eu botar mais para frente aqui, ó, vamos ouvir novamente a voz com o volume do jeito que veio. Presta atenção novamente na relação voz-violão, mas presta atenção no som do violão. Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, children get older, and I'm getting old. Beleza, agora eu vou baixar a voz novamente, ó. Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, children get older, and I'm getting older too. Beleza, então o que acontece? Isso pode parecer muito básico para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. No entanto, essa consideração básica pode mudar por completo a sua percepção do áudio dentro do contexto, porque aqui a gente está falando como que a relação entre as coisas afeta a percepção de uma dessas coisas, beleza? E olha que interessante, a gente estava falando essa questão do volume de uma coisa ser mais alto do que o volume de outra, e a gente acaba alterando como a gente vê essa coisa. Se a gente, de alguma maneira, conseguir domar um pouquinho a voz, a gente consegue ter um pouquinho das duas coisas. A voz liderando, conduzindo a mixagem e ter uma percepção diferente do som do violão. Olha que interessante. Então, na primeira situação, a gente modificou o cenário, né? Então, por exemplo, aqui a mix são dois elementos. Então, se eu baixar a voz, por exemplo, eu estou alterando o cenário onde o violão está inserido.
Se eu abaixar o violão, eu estou alterando o cenário onde a voz está inserida, tá? Então a gente fez a troca de cenário, só para ver como é que a percepção muda. Se eu alterar, por exemplo, o processamento da peça, né, também a nossa percepção do todo muda, tá? E do outro elemento vai mudar. Então olha só para vocês entenderem, se eu pegar essa voz e simplesmente controlar ela um pouco, então eu já vi que abaixar o volume não resolve, mas talvez eu domar o volume em alguns pontos me ajude nesse controle. E a ferramenta que te ajuda a domar o volume é a compressão dinâmica, né? Então se eu simplesmente inserir um compressor aqui para fazer esse exemplo, olha o que a gente consegue fazer, ó. Vamos lá. I took my love and I took it down. Climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't. Então olha só, o que eu fiz aqui? Eu comprimi um pouquinho a voz e a intenção aqui, nesse caso, é simplesmente de fazer um controle de amplitudes. Então se a gente precisa controlar, né, algumas porções mais altas da voz, a gente vê que tem alguns trechos aqui que ela canta um pouquinho mais forte, a compressão é a ferramenta que a gente vai trabalhar aqui, sem entrar em muitos detalhes. E aí o que acontece? A grande questão é que quando a gente liga esse compressor, a gente altera as características ali, né? A gente está processando, a gente está alterando as características da nossa fonte sonora. E alterar as características da fonte sonora, você muda a percepção em relação ao seu cenário que você tem ali. Então, agora eu vou tocar novamente só para você prestar atenção nesse ponto de vista. A gente vai tocar esse trechinho com a compressão desligada e ligada, mas eu quero que vocês prestem atenção em como que o violão se comporta em relação à voz, tá? É isso que a gente vai prestar atenção agora. Então vamos lá, vou começar com o compressor ligado, depois eu vou passar desligando. I took my love and I took it down. Climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know. Então o que acontece? Olha que interessante, a gente vai explicar mais sobre isso nos próximos vídeos da série também, que seria uma imagem fotográfica que o nosso cérebro cria sobre um espectro de determinado som. E quando a gente fala de espectro, eu vou comentar mais à frente também, essa questão do espectro não é o que um analisador de espectro mostra ali com o desenho, não é isso. Porque existem várias outras considerações que o nosso cérebro leva em consideração para julgar se um som tem brilho, se tem médio, várias coisas. Não é o desenho do espectro simplesmente. Tem o desenho do espectro, né, que seriam os ganhos ali em cada região de frequência, mas tem uma coisa que é muito importante, que é como esse espectro se comporta num período de tempo curto, médio e longo, tá? E isso o seu analisador de espectro não diz. E principalmente, como que esse espectro se relaciona com o espectro das outras partes e com o espectro do todo, tá? Então é uma consideração que a gente vai falar. Mas nesse caso aqui o que acontece é o seguinte: sempre que a voz salta um pouquinho e a voz sobressai em termos de amplitude, o violão, o que acontece é que o que quer que seja que tenha de característica tonal ali da voz, realça. Então quando a voz não está comprimida, o que acontece é que sempre que ela sobe um pouquinho a mais,
tudo que aparece dela, né, e realmente tem um foco bastante nos brilhos ali, porque foi gravado com um microfone condensador, a voz dela é uma voz suave, uma voz de criança na época, então o brilho é uma região que naturalmente é enfatizada. Quando essa amplitude ela passa um pouquinho por cima do violão, o que acontece é que o nosso cérebro cria uma associação assim, nossa, o som da voz tem o brilho e tal, o meu foco está indo para o brilho da voz. E parece que ele esquece um pouquinho do brilho do violão. Mas o brilho do violão está ali, no mesmo lugar, a gente não mudou nada. A grande questão é que a relação entre as regiões de frequência é alterada, né? Então se você ouve quando eu ligo o compressor e você presta atenção no violão, os brilhos do violão permanecem um pouco mais intactos ao longo da música, né? Só tocar mais um trechinho aqui, ó. Só comparando com o compressor ligado e depois com o compressor desligado. Então primeiro ele todo ligado. Ó. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. Então você ouve delicadamente o brilho no violão ali na região de 10K, naquela região do brilho mais acesinho ali. O seu ouvido é atraído, sente o biquinho ali daquela amplitude. Quando você não comprime a voz, parece que o seu ouvido simplesmente ignora o fato de que o violão tem brilho. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. Porque o que acontece é que o seu cérebro cria um espectro hipotético, ele cria uma cena composta por várias partes. Então se você tem uma das partes ganhando em certos pontos de região de frequência, o seu ouvido é atraído para elas e acaba pensando que o resto não existe, né? E não é fato, é simplesmente uma relação de soma entre as partes, né? E o seu ouvido compreende isso de formas diferentes. Então, só retornando, se você altera o cenário, né, em que aquele elemento está inserido, a parte é vista de uma forma diferente. Então, no primeiro exemplo, quando eu abaixo a voz, parece que fica mais claro que o brilho do violão está ali. Se eu deixo a voz solta, parece que o nosso foco todo é levado para o brilho das vozes e parece que você simplesmente sente o violão um pouquinho mais escondidinho, vamos dizer assim, né? Quando eu comprimo a voz, o que acontece é que o meu violão, a gente passa a ouvir um pouquinho melhor o brilho do violão comparado com a voz descomprimida, só que agora também a gente não esconde a voz, tá? Porque o que acontece em relação ao violão é recíproco para a voz. Se eu pegar a minha voz aqui e simplesmente abaixar ela ao longo do contexto, a sonoridade dela também muda, tá? Então olha que interessante. Quando eu ouço um trechinho da voz aqui, presta atenção agora na sonoridade do espectro da voz, tá? Presta atenção, como é que estão os brilhos da voz, como é que ela soa. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Se eu simplesmente abaixar a voz, como é que fica a percepção dos brilhos da voz nesse contexto? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? O que acontece? Quando a gente abaixa a voz, a gente inverte a situação. Então, o brilho da voz que estava comandando os brilhos da música ali estava na frente, né? No entanto, quando a gente abaixa a voz, esse brilho vai para baixo. E aí o nosso ouvido passa a focar no brilho do violão. E aí a nossa percepção, que é realmente o que acontece no áudio quando a gente está analisando a mixagem, é que quando a voz está mais baixa, a gente percebe menos brilho da voz. Então a voz soa levemente mais abafadinha, entre aspas, quando ela está mais baixa do que quando ela está mais alta no contexto. Olha que coisa interessante. Ou seja, a tonalidade da voz é alterada de acordo com o cenário, de acordo com o cenário e de acordo em como ela é alterada, né? Se eu simplesmente subir o volume aqui e comprimir, a gente consegue controlar um pouquinho da dinâmica, a gente mantém essa sensação de brilho na voz, e ela não rouba tanto a cena do brilho do violão. Olha que interessante. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life?
Então a grande questão que eu quero levantar aqui é o seguinte: a relação entre as coisas, entre as peças, dentro do processo da mixagem, que é o que a gente está abordando aqui, mas você pode levar para qualquer contexto de gravação, produção, masterização e tal, a relação entre as coisas define a coisa, né? E a coisa define também a relação, né, do cenário que você tem ali. Então a gente modificou primeiro o cenário, depois a gente modificou, processou o elemento diferente. Se a gente simplesmente tivesse uma outra fonte sonora, né, vamos supor que o violão gravado aqui não fosse esse violão aqui, fosse um violão, sei lá, com uma corda de nylon, ou, enfim, com uma outra sonoridade, com uma outra caixa acústica, mas no mesmo arranjo tocado do mesmo jeito. Se a gente tivesse um outro violão nesse cenário, o som da voz muda também. Se a gente tivesse uma voz gravada com um microfone dinâmico, por exemplo, o mesmo arranjo gravado no mesmo dia, com a mesma cantora e tudo, mas gravou com um microfone dinâmico, a percepção do violão dentro do contexto é alterada totalmente, porque a relação entre as frequências é diferente, né? Então essa que é a grande questão. Então, desde o começo eu comentei assim, muitas pessoas vão comentar assim, cara, a voz está alta ou o violão está baixo. Então a gente consegue trazer a percepção para frente, né? E não é apenas volume, né? Então essa que é a grande dificuldade. Eu vejo que muita gente hoje está estudando e tal, e assim, 95% dos erros se dá porque muita gente associa o volume com a percepção do som, né? E como um evento acústico é algo que é bem complexo, né? Quando a gente pensa em volume, a gente está subindo e descendo todas as frequências. Só que muitas vezes, né, quase 100% das vezes, quando você tem que lapidar a mixagem, você está fazendo um gerenciamento de ganhos ali por região de frequência e é uma coisa seletiva. Então, para você criar uma percepção maior, né, de presença ali, enfim, dentro daquele contexto da mix, provavelmente você vai ter que fazer um ajuste seletivo. E esse ajuste seletivo você faz com equalização, com compressão, com de-essers, com qualquer ferramenta de dinâmica. Então é uma soma de tudo, não é uma regra. O importante é você compreender esse mindset. Então, lá no começo, quando eu abordei assim, vou desligar de novo o compressor. A gente estava lá no começo. Aí eu sugeri assim, talvez algumas pessoas vão dizer que o violão está um pouquinho apagado, né? Está um pouquinho tímido, tá? Então a gente pode tirar um pouquinho dessa timidez dele, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer um exemplo rápido aqui, só com um pouquinho de equalização e compressão, para vocês verem como que a gente muda o cenário também. Olha só. I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know. Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, children get older, and I'm getting older too. Então o que eu fiz aqui? Basicamente eu fiz um trabalhinho de equalização simples, filtragem um pouquinho de brilho, comprimi um pouquinho o violão. Quando eu faço essa movimentação, basicamente o violão está no mesmo patamar do que o ponto do violão inicial em termos de volume, né? A questão é, eu consigo criar mais percepção de som pro violão, né? Então olha só essa questão aqui, Sem nada o violão tá assim. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Quando eu processo o violão, a relação entre ele e a voz muda, né? I took my love and I took it down. I
climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Da mesma forma, se eu processar a voz, o violão também já vai modificar mais um pouquinho. Então você entender que uma peça altera o todo e o todo altera a peça é a sua movimentação, é o seu jogo que você faz dentro desse processo da produção musical para você conseguir realmente moldar as peças. Porque se você fica com aquela filosofia clássica que você vê por aí das pessoas sugerirem, como é que você equaliza um violão, como é que você comprime uma voz, tudo isso são considerações isoladas, você nunca está avaliando o contexto. A grande diferença é que você só consegue chegar num resultado realmente satisfatório e realmente consistente ao longo do seu trabalho quando você começa a entender a relação das coisas, né? Então aqui no caso, se eu fizer ainda esse processamento na voz, então assim, eu mexi no violão um pouquinho, consegui trazer mais percepção para ele. Quando eu trago mais percepção para ele, a relação da minha voz muda. Então, no começo a voz estava cheiona e tal, o violão lá tímido. Agora o violão já não está tão tímido, né? Então a voz, se você fizer essa movimentação, um pouquinho dessas coisas também, você consegue trazer mais percepção para ela sem ela roubar a cena do violão. E você vai nesse jogo brincando para você fazer essa ligação, essa conexão entre os dois elementos, né? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know. Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, children get older, and I'm getting older too. Well, I take this love and I take it down. Yeah, I climbed the mountain and I turned around, and if you see my reflection in the snow-covered hills, well, the landslide brought you down. Então só com uns pequenos ajustezinhos aqui, você consegue novamente dar uma linkada nas duas coisas. Então você cria mais percepção de violão, aí depois você cria um pouquinho mais de percepção de voz. E assim por diante. E a forma como você altera a voz, altera a percepção do violão. A forma como você altera a percepção do violão, altera a voz, né? Então no caso aqui, por exemplo, quando eu tirei um pouco dos graves da voz e acendi um pouquinho o brilho, né, e estou comprimindo a voz um pouquinho, a gente volta a ter um pouquinho do foco dos brilhos para a voz, né? E o violão, que já tinha enchido um pouquinho, passa a ficar um pouquinho para trás. Então você vai nessa dança até você conseguir equilibrar a relação entre as duas coisas, né? Então se eu controlar um pouquinho mais a voz aqui, eu consigo botar o brilho dela no lugar e eu vou ter tanto atenção para o brilho do violão quanto para o brilho da voz. Olha que interessante. Então eu vou colocar um diésserzinho na voz aqui, ó. And I saw snow-covered hills, while the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know. Então quando a gente chega nesse ponto aqui, é um ponto onde eu consigo equilibrar as duas conversas. Então se a gente compara lá o ponto inicial, onde a gente tinha a sensação de muito mais percepção da voz do que a sensação de muito mais percepção do violão, na hora que a gente chega aqui, a gente equilibra a sensação de percepções. Sail through the changing ocean tides. Can I handle the seasons of my life?
Quando eu desligo o processamento aqui, ó, então, ó. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my... Então, quem manda, na verdade, no seu trabalho de produção musical, mix e master, é sempre o contexto, né? Não importa muito o que eu fiz aqui. Não adianta, por exemplo, você pegar, o Nando usa um corte tal, não sei das quantas na voz, e soou legal e tal. Não adianta você pegar essa ideia aqui, essa receitinha aqui e aplicar na sua música que não vai funcionar, né? Não adianta você copiar o mesmo parâmetro de ataque que eu usei aqui e botar na sua música que não vai funcionar. Por quê? Porque depende do contexto, depende de como foi gravado, depende do microfone que usou, depende da voz da cantora e tudo mais. Então, não funciona. A grande questão é que o mais importante é você entender a relação das coisas no todo. Tem um outro exercício que é legal aqui também, que a gente consegue dar nome aos bois, assim. Então, por exemplo, aqui o som da voz está legal e tal, mas vamos supor que eu quisesse mudar um pouquinho da estética sonora do som do violão, por exemplo, né? Então aqui a gente está ouvindo um violão com uma definição mais bonita e tal, né? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Vamos supor que a ideia estética da minha música não seja essa. A minha ideia estética talvez fosse um violão mais velado, vamos dizer, um pouquinho mais maciozinho, tá? Eu consigo fazer isso, tá? E obviamente quando eu faço isso, o som da minha voz perante o violão vai mudar também. Então olha que interessante. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Então simplesmente quando eu tiro um pouquinho de média alta do violão, movo a região dos brilhos ali um pouquinho mais para frente, eu mudo a personalidade do violão. E ao mudar a personalidade do violão, eu mudo a personalidade da voz. Então é interessante ressaltar aqui que quando a gente estava na situação anterior, fica uma coisa mais, vamos dizer assim, seria mais pop um pouco, né? Seria um contexto um pouco mais previsível, né? A relação entre a voz e o violão. And I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is... Então tá aquela coisa assim, a voz está bem cheia e o violão tá cheio, beleza, tá todo mundo ali cheio e tal. Quando eu faço essa movimentação simplesmente, eu troco a emoção da música. Por quê? Porque o meu violão passa a ser um violão mais suave, um violão mais delicado, e a voz passa a ser mais introspectiva. Olha só como é que ela conta a história diferente. And I saw my reflection in the snow-covered hills, while the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Quando a gente troca simplesmente a equalização do violão, parece que a voz te conta a história de uma maneira diferente. Parece que ela está ali pensando numa história que aconteceu com ela e ela está refletindo ali com o ouvinte, simplesmente pelo fato de você trocar a equalização do outro elemento e não da voz em si, né? Então, você entender essa interpretação estética é a alma do trabalho na produção musical. Você mudou uma parte, você muda tudo. Você muda a coisa, você muda tudo. Você muda o processamento da coisa, você muda o contexto. E se você muda o contexto, você muda a coisa, né? Então vale a pena vocês pegarem e fazerem alguns exercícios de raciocínio e de filosofia sobre esse tipo de coisa, que é uma das grandes chaves no trabalho da produção musical. Você entender como as coisas se relacionam é muito mais importante do que você, às vezes, ficar pirando aí, cara, eu tenho que comprar o plugin tal, porque eu só consigo tirar esse som com esse plugin, ou não, eu só vou conseguir tirar o som de bumbo que eu gosto com esse determinado pré, com esse determinado microfone. Às vezes não, às vezes é como você manipula e como você coloca o cenário à disposição daquela peça para ela realmente dialogar, criando a emoção que você imagina ali.
tá? Nesse caso aqui, simplesmente eu tirei um pouquinho de médio agudo do violão, movi o agudo para cima, eu mudo a percepção, eu tiro, é como se eu tirasse a atenção do violão nessa região das médias altas, onde ele brilha ali, onde ele acende, e essa região passa a ser toda dada atenção para a voz. E quando a gente entende isso tudo, a gente volta sempre naquele princípio básico de como a audição do ser humano funciona. Então a gente, por evolução, a gente tem uma sensibilidade muito grande nas regiões média-altas. Então, quando você foca alguma coisa na média-alta, você acaba trazendo mais grau de intimidade, né, naquele som. Então, quando você tira a média-alta do violão, o foco todo do nosso ouvido vai para a voz e fica aquela coisa bem intimista, né? Inclusive é uma das formas da gente criar esse tipo de efeito estético na mixagem. Se você quer algo bem intimista, tire coisas de média alta das outras coisas, ou não dê foco, não é tire, é não dê tanto foco, e dê foco no que você quer que seja intimista ali. Enfim, a gente vai discutir vários desses aspectos, mas eu queria mostrar um pouquinho desses efeitos psicoacústicos, né, que é a forma como o nosso ouvido percebe aí, a relação entre sons. Aqui no caso eu mostrei um exemplo bem simples com 2 sons, mas isso aí é derivado para qualquer mixagem com qualquer quantidade de elementos, tá bom? Se você curtiu esse vídeo aqui, já deixa o seu like aí, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, marque aí para receber as notificações. Já já a gente está aí com a segunda parte desse vídeo, a matemática do áudio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.